Graça e paz abençoados. Irmãos, você sabia que não existe condenação espiritual? Como assim não existe condenação espiritual? Cara, a Bíblia mostra vários erros, né, que homens de Deus cometeram. E nem por isso eles foram condenados, né, espiritualmente falando. Porque não existe condenação espiritual, né? Davi, ele, segundo a palavra, ele foi o homem segundo o coração de Deus, né? Um homem temente a Deus, mas infelizmente ele praticou um ato, né, horroroso de ter pego, de ter tido relações com a mulher de um soldado, né, que estava em guerra. E depois, para encobrir, né, o feito que ele fez, ele ainda colocou o marido daquela mulher em uma frente de uma guerra para ele morrer mesmo, né, e ele ficar com a mulher do cara. E nem por isso ele foi condenado, né, espiritualmente, mas carnalmente ele sofreu na carne, né, porque a espada, o mal, ficou sobre a família de Davi, né? Tão tal que filho teve relação com a irmã, né? O irmão teve relação com a irmã, o filho querendo matar o próprio Davi, mas ele não foi condenado espiritualmente, né? Ló também, se eu não me foge a memória aqui, ele teve relações com as filhas, né? Ele se embriagou, né? As filhas embriagaram ele e todas as duas tiveram relações com o próprio pai e tiveram filho, né? E nem por isso Ló também foi condenado. Isso falando espiritualmente. Também outros casos também, né? Salomão também. Salomão, que foi um homem muito sábio, né? Um dos homens mais sábios da história foi Salomão. E ele se perdeu com muitas mulheres, né? Que não era para ele se envolver, e ele se envolveu com mulheres que não era para se envolver, e também acabou abandonando, né, o caminho do Senhor para se prostituir com outros ídolos, né, com essas mulheres. Mas também nem por isso ele foi condenado. Abraão também não teve paciência para esperar a promessa e acabou tendo relações com a sua concubina, né? E também nem por isso Abraão também foi condenado. E vários outros casos que tem na Bíblia, né? De pecado, de iniquidade diante de Deus, e o próprio Deus não os condenou. O próprio Moisés, né? Moisés matou um homem, né, egípcio, porque estava maltratando um hebreu. E acabou, e ele enterrando aquele homem na areia. E também, nem por isso Moisés foi condenado, meu irmão. O que Deus fez com Moisés? Pegou Moisés e usou Moisés para tirar aquele povo do Egito. Mas condenação, não. Paulo, né, que é o pregador da graça, o escolhido por Jesus Cristo, Cristo Jesus ressuscitado, era um homem perseguidor do caminho, matador, né, encarcerava os irmãos, né, em cadeias, maltratava os irmãos e ia passando de casa em casa e arrastando os irmãos, matando. E nem por isso Paulo foi condenado, meu irmão. Ele pagou na carne dele, sofreu pelo nome de Cristo. Mas condenação espiritual, ela não existe. Se você que segue a doutrina de um homem religioso, olha, a doutrina de quem vive nessas denominações, nessas construções, a doutrina deles, todos eles, é a doutrina do medo. Como assim, irmão Lendo? A doutrina do medo? A doutrina do medo, irmão, do pecado, do diabo e do inferno. Eles vivem falando de condenação espiritual, irmãos. E a condenação espiritual não existe. Não existe condenação espiritual. Tito 2,11 fala que a graça salvadora de Deus, ela já se manifestou, trazendo salvação a todos. Então, passei aqui só para conversar um pouquinho com vocês, me lembrando aqui desses feitos, né, que os homens de Deus fizeram.
E nem por isso eles foram condenados, porque não existe condenação espiritual. Fica na paz.